Mais uma vez juntos para Sua Excelência, o Artista. E sempre destacando os grandes nomes aqui da região e do Brasil também. Hoje, você já viu aí pela abertura, nós vamos falar de música erudita. E hoje estamos recebendo Sua Excelência, Vânia Nascimento. Obrigado pela presença, Vânia. Olá, Ferreira. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar com você hoje. Vânia, às vezes a pessoa que é leiga, você que está em casa acompanhando, já ouviu falar em barítono, em tenor, em contralto? Para quem não entende, o que é para o cantor que quer começar, como é que ele se define? Se ele é um barítono, se ele é um tenor, como é que ele descobre isso? Para ter realmente a certeza da sua classificação vocal, que isso entra dentro da classificação vocal, é necessário fazer aula de canto. É só um profissional de voz que vai conseguir avaliar. E, geralmente, eu sei que tem alguns profissionais que têm várias vertentes, né? E alguns gostam de avaliar mais na lata, assim, né? Mas, geralmente, é bom com o processo. Porque a classificação vocal é para a música erudita dentro da técnica do canto lírico, né? Essa classificação também é usada no canto popular, mas para o canto lírico é imprescindível. Nós temos dentro da música popular brasileira, para o leigo ter uma ideia, logicamente, você conhece os cantores populares do Brasil. E, de repente, aquele que não foi para o canto lírico e foi para a música popular. Nós temos alguns que, pelo timbre de voz, pelo jeito de cantar, você poderia apontar, por exemplo, como um tenor, mas que não vai cantar ópera, ele canta música popular. Quem, por exemplo, da música popular, você diria, esse é tenor? Eu vou falar assim, entre independente do estilo, né? Sim. Independente do estilo. Independente do estilo. Porque às vezes a gente dá até exemplo em aula, né? Por exemplo, o Zé Ramalho é o quê? Nossa, o Zé Ramalho, tem muito tempo que eu não ouço coisa dele. Mas você conhece o tipo de voz dele? Conheço. Mas eu não me lembro, mas é algo mais para agudo. Para ter aquela voz, né, assombrosa. É encorpada, né? Mas ele também sobe bem para agudo, eu não lembro eu não me lembro de repertório dele. O Aguinaldo Raiol, por exemplo, é o quê? É mais pro tenor. Tem exemplos, o pessoal procura muito, às vezes... Tem Espíndola. Ai, não me lembro. Não me lembro do timbre. Não me lembro do timbre. Você, pra Na mim, música popular... Aquela música... Mas, então, assim, tudo que sobe o Gessé mais pro soprano... era o quê? Lembra do Gessé? Eu sei que alunos já... Eu acho que eu estou desatualizado de música. Mas sabe o que é? Na música popular é muito relativo. Porque nem todos buscam realmente cantar dentro da sua classificação vocal. Sim. Porque às vezes tem alguns que trabalham com técnica e outros Sim. não. Então tem muitas pessoas que cantam sem técnica. E assim, O Roberto Carlos é o quê? Talvez mais não tem uma definição. Tenor, porque todo mundo. Não é possível. Eu acertei um. Não é possível que eu não conheça o Roberto Carlos. Mas escolhi difícil. o fácil. Mas é difícil pensar em classificação para música popular assim, na lata. Porque o repertório engana muito. Né? Então, assim, a gente não ouve a pessoa vocalizando. Você não conhece a voz da pessoa no cotidiano musical. Vânia, hoje nós podemos dizer assim, você pega uma criança, ela vai pela influência do momento e ela resolve ser dançarina. Aí ela vai entrar numa escola de dança e vai fazer, de repente vai aprender dança de rua, enfim. O que leva uma garota, de repente, a falar, vou fazer balé clássico. Da mesma forma, o que leva uma criança hoje a falar assim, eu vou fazer canto erudito? Vem da influência familiar. Né? Assim como as pessoas falam assim, tal pessoa já tem a predisposição para a música, vem do ambiente que cresceu. Então, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 9 meses, o meu marido é músico, que você o conheceu também, e então assim, ela cresce no ambiente desde a barriga ouvindo música, eu dando aula, também sou professora de canto, tinha os concertos tanto solo segue como os coral, estilos. E ela está ouvindo, né? Segue os estilos. Então assim, você acaba que a criança vai sendo preparada auditivamente com toda aquela influência como que ela vai pai que é receber. sertanejo, o filhinho vai seguir sertanejo também. Não necessariamente, mas ajuda musicalmente ao ouvido ficar aberto. Né? Então, assim, o ouvido da criança vai abrindo e vai desenvolvendo. Eu vou entrar depois, logicamente, mais na sua área, mas é só para que o telespectador possa se familiarizar, porque o brasileiro não tem muito o hábito de acompanhar a música erudita. Aliás, eu quero daqui a pouco perguntar algo para você desse sentido. Os cantores populares hoje, se você pegar, por exemplo, o Chororó,
né? Que tem aquele, tal, o Zezé de Camargo e tal. Eles seriam cantores que poderiam, de repente, partir para essa área se eles tivessem estudado mais nessa área. Eu estou te perguntando isso como leigo pela extensão vocal, pelo timbre e pela extensão vocal. Subir para o agudo não necessariamente é para partir para a música erudita, né? Até porque a gente tem as classificações vocais que a gente já havia falado. Então, assim, dentro da voz feminina eu tenho contralto, dentro da voz masculina eu tenho barítono, baixo, né? Então, assim, você ter uma voz grave, encorpada, também é muito bom para a música erudita. Não necessariamente se eu sou soprano, se eu sou tenor, que vai ser bom para eu cantar repertório erudito, né? Então, assim, vai muito do que a pessoa vai escolher mesmo, para se dedicar. Porque é dedicação. Lógico que o material vocal conta muito, né? Você já ter ali uma voz que vai te ajudar no caminho é bom. Mas o trabalho vocal é 95%. Nós temos compositores de música erudita no Brasil? Tivemos muitos e ainda temos. Atual. Tem um compositor, que eu já cantei diversas peças dele, ele é vivo e ele já esteve em concertos que eu estive, né, participando, é o Vilani Cortes. Né? Ele é de São Paulo. E tem peças lindíssimas, que inclusive faz muito sucesso para fora, entre outros compositores que a gente nem fica sabendo, às vezes estão nas faculdades, nas universidades. Mas a predominância é o quê? É americana, é italiana? A predominância dos grandes nomes da música... A Itália tem uma tradição muito grande, né? Tem. A Europa, de modo geral, né? Mas um país que recebe um grande investimento, atualmente, é a Alemanha. A Alemanha. Ela recebe um grande investimento na música erudita, né, principalmente, e grande parte dos nossos amigos mesmo partem para outros países, assim, por causa da oferta, né? Vânia, eu percebi pela dificuldade de trazer você aqui, porque você tem compromisso, uma hora é com o coral, outra hora com a orquestra, às vezes é solo, né? Isso faz com que você esteja sempre em plena atividade. Você acha que o fato de serem poucos, quer dizer, você ter menos concorrência, abre mais o mercado para quem quer esse tipo de música? A pergunta, eu vou explicar até a pergunta, que é uma coisa até redundante, mas porque nós vemos, por exemplo, sertanejo. Se você falar que quer um sertanejo, hoje aparece 300 duplas. Se eu falar que eu quero um grupo de pagode, aparece 500 grupos de pagode. Aqui em São José, se eu falar assim, eu quero música italiana, eu vou me reportar imediatamente o Renato Gabbiani. Eu já vou me lembrar dele. Se você me perguntar mais uns 2 ou 3 que cantam só italiano, eu já não vou lembrar. Quer dizer, ele acaba nadando de braçada sozinho. Quer dizer, quem faz esse tipo de trabalho que você faz aí é um grupo mais seleto. Portanto, tem menos concorrência. Acaba que o cenário fica, a oferta e a demanda fica equilibrados, né, em partes. A procura também é menor. Então, assim, por exemplo, se for comparar com o sertanejo, né, é muito popularizado. Então, tem mais grupos, mas tem mais procura, né, para esse tipo de evento, digamos assim. Para a música erudita, é um pouco mais restrito mesmo. Não deveria ser, porque a gente elitiza muito a música erudita, né? Mas ela um dia foi no âmbito popular, né? As pessoas iam às casas de ópera, como se fosse assistir novela, como a gente assiste série em algum local, na TV, na internet. As pessoas iam nas casas de ópera para assistir, né, os filmes, como se fossem os filmes, né? E aí eram as óperas acontecendo. Então, assim, é uma coisa popularizada, só que a gente trouxe para uma ideia meio elitizada, então acabou ficando mais restrito, né? Mas não é tão popular hoje, por quê? Porque quando você fala que você vai numa peça, ou você vai assistir um show de música erudita, uma apresentação, não é, né? Aí já não é show, é uma apresentação. O que acontece? Você já vai com outro tipo de roupa, né? Isso aí já já muda todo o clima, o ambiente. Então não pode ser popularizado. Mas esse paradigma já foi um pouco quebrado. A gente tem, por exemplo, eu já participei de ópera, isso me fez marcar muito a minha vida. Eu participei de uma ópera no Teatro São Pedro, em São Paulo. São Pedro em São Paulo é legal. Em São Pedro, em São Paulo. Que é um teatro lá em São Paulo. E recebe muitas óperas lá. E na ocasião, a gente era o ensaio geral. Antes das restas, eram acho que 4 restas, e no ensaio geral iam levar crianças de escolas, né, de regiões carentes para assistir a ópera. E a gente ficou com um receio, assim, nossa, é o nosso último ensaio, a gente vai passar já com figurino, e a figurino ainda com alfinete, estava consertando, vendo o que funciona, o que não funciona com a cena e tal. Então a gente não podia ficar perdendo tempo, né, digamos assim, tinha que otimizar o ensaio. E levou as crianças, e assim, eles assistiram com uma empolgação na hora dos solos, das áreas, das peças em conjunto, a ópera era cômica.
E eles vibraram tanto, curtiram tanto, ficaram tão felizes que as outras restas, que eram para um público mais sério, digamos assim, não foi tão legal quanto para eles. Então, assim, eles pulavam na cadeira do teatro, aplaudindo, e gritando, e dando risada. Só para encerrar, já acabamos esse bloco, um dia desses me falaram uma coisa assim, e aqui a ideia do programa é exatamente falar na linguagem bem popular mesmo, é por isso que eu prefiro não entender, exatamente para perguntar as coisas básicas que a pessoa em casa também, o leigo perguntaria. Estamos falando para leigos, né? Claro. Então eu prefiro ser também para perguntar de repente, às vezes pode perguntar uma coisa que aparentemente é uma bobagem, mas que de repente a pessoa em casa tem dúvida. Sim, também. Com certeza. Ouvi essa história, eu não sei por quê. Por que será que falaram assim, nossa, aquele cara lá, ele é gordo, parece cantor de ópera? Por que eles criam esse estigma? De que o gordo estereótipo, né? Por quê? Por que inventa essa história? Eu acho que teve grandes cantores, né, que marcaram falando em âmbito mundial, né, grandes cantores de ópera que realmente foram significativos para a história da música clássica de modo geral, que eram mais cheinhos, né? Então acho que ficou esse estereótipo, né? Que as pessoas... E é engraçado porque a alimentação também gasta muita energia cantar. Gasta muita energia mesmo, você fica muito exausto. Inclusive tem matérias científicas que falam que tem cantores que chegam a perder mais de 1 quilo em resta de ópera. Tem óperas que são muito grandes e muito exaustivas. E por que a música erudita é considerada uma música de elite, requintada? Então, eu acho que assim, vendo isso de dentro, né, sendo uma musicista erudita, é muito estudo. É muito estudo. Tá? Até como eu comentei em algum momento, que você falou da questão de quem vai estudar, né? É 95% de estudo. Então, assim, você ter uma predisposição, ter tido uma influência em casa, ter uma voz que vai te ajudar, é muito bom. Mas é tudo estudo. Será que é caro você fazer uma aula de canto para você ser uma cantora erudita? É como estudar. A pessoa fala assim, mas o tênis é para quem tem alto poder aquisitivo. Aí você vai falar, o futebol é para periferia. Será que se comparar o futebol com a música e a música erudita é assim também? Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais. Vamos de música? Vamos lá, a gente volta já.
Pois é, hoje estamos recebendo Sua Excelência Vânia Nascimento. Nós temos muitas cantoras de música erudita aqui em São José, não? Você é de São José? Sou de São José. Oh, que chique, bacana. Eu tenho um projeto em São José muito significativo, que saíram muitos cantores daqui para vários lugares do país e para fora do país também, que é o Coro Jovem Sinfônico. Dirigido e regido, né, pelo maestro Sérgio Werneck. Então, esse coro foi fundamental para o meu caminhar na música, né, inclusive para a minha decisão e inclinação para a música erudita, de fato, quando eu realmente decidi. E a experiência, tanto teórica quanto prática, né, todo o conhecimento prático que a gente tem ali. Então, ali foi um celeiro de grandes cantores que estão, inclusive, para fora também. Eu também já tive a oportunidade de estudar fora. E tudo veio desse trabalho do coro. Você estudou onde? Eu fui selecionada em 2016 para um festival na Inglaterra. Eu fui a única brasileira selecionada em 2016, que chama British International Music Festival. Olha, estamos então com uma estrela internacional aqui. Agora, isso que eu estava perguntando no bloco anterior, é considerado uma música de elite? É caro. Se uma pessoa sem recursos, a gente percebe, e isso é importante dizer, que às vezes através de departamentos de cultura, de fundações culturais, que não é só aqui que tem, em São José, em outras cidades também tem, eles desenvolvem trabalhos que podem abrir espaço para, de repente, você que não tem recurso, para poder pagar uma aula de canto e tal, para iniciar, principalmente nessas orquestras populares. E ali se revela realmente muitos talentos, né? Muitos, muitos. E o Brasil tem muitos talentos, naturalmente, né? Então tem essa questão, como eu te falei, tem uma parte que é uma predisposição. Nesse tempo mesmo que eu tive fora, a nossa voz, né? Eu que tenho a raiz mais latina, né? A nossa voz, ela tem uma cor diferente, né? Das vozes europeias. E eles gostam. É diferente, né? Então gostam do diferente. Então a gente tem uma cor de voz diferente da deles. Acho que a própria interpretação. Você já dá aula, sabe? Dou aula de canto, na verdade, já tem uns mais de 10 anos. Quando a pessoa começa a dar aula, sinal de que ela está pensando já em passar o bastão ou não? Não, pelo contrário, dar aula ajuda a gente a fixar muito conhecimento, viu? É muito bom. Agora, o que você ouve no seu dia a dia? Não é só música lírica, lógico que não. Música erudita. Qual a diferença de música erudita e música lírica? Então, na verdade, é a mesma coisa. O lírico vem só do tipo de canto, né? Você vai cantar de uma forma lírica, né? E a música erudita abrange todos os períodos da música, desde do barroco, renascença, clássico, romantismo, moderno. Por que o brasileiro tem essa mania, essa cultura, uma grande parte deles, quando você fala assim, ó, vou assistir uma ópera, e dá a impressão de ser aquele negócio arrastado, lento, eu vou sentir sono, uma coisa. Por que nós não temos essa cultura? Se for para o carnaval, eles viram à noite e não acham chato. Para ficar uma hora lá assistindo uma peça, nossa, mas que coisa cansativa. É falta de compreensão. Em grande parte. Quando você não sabe, não conhece profundamente, você acaba provocando desinteresse natural. Sim, e aí não acontece só com a ópera, né? Acontecem com shows que tem um tipo de música mais seleta, digamos assim, se eu posso colocar dessa forma, peças de teatro. O Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né? Tem que ser algo que tem que ser esses shows banquinho e violão um risco muito grande. As pessoas não estão acostumadas a sentar para apreciar, né? Não todo mundo, lógico, né? Mas tem uma grande parte que não está acostumada a sentar e apreciar a música, né? Apreciar uma peça de teatro, apreciar uma pintura, apreciar a arte, né? Você não vai só para... Tem um momento também para você ir se divertir, mas você vai para se divertir o ouvido. É verdade que tem a hora certa de aplaudir? Tem. No caso da ópera, a gente aplaude a cada fim de ato. Então, se eu tenho 3 atos, eu aplaudo após o primeiro ato, o segundo, o terceiro. E deve ser interessante pelo seguinte, como é que você mede se, poxa vida, foi bacana, o povo gostou, foi um sucesso, como é que você consegue quantificar isso? Na música erudita, tem uma questão assim, depende do que você está procurando um pouco, né? A gente tem uma cobrança muito grande técnica,
né? Então, é muito, muito difícil. Eu já vi, na verdade, durante todo esse tempo, muitos amigos desistirem da área, porque é muita cobrança mesmo no sentido técnico, né? Você precisa estar cantando muito bem, você tem que seguir exatamente como está a peça, você tem que conhecer bem a peça, tem que conhecer bem o idioma, tem que conhecer toda a sinopse do que você está cantando, se é ópera, por exemplo, tem que saber toda a história. Se você for fazer a ópera inteira, logicamente, você já tem que saber tudo, mas se você faz uma peça avulsa, como a gente fez aqui, por exemplo, você tem que conhecer para você trazer aquilo. Então, envolve tantos elementos, né? Tem que saber o compositor, tem que saber como que era executada aquela peça naquela época. Envolve tantas coisas que realmente sobrecarrega. Então, o que eu, como artista, tento buscar hoje, né? Lógico que isso vem com a maturidade, né? Nem sempre foi assim. Na hora que você está cantando, o que já é técnica, eu falo isso para os meus alunos também, o que já é técnica, o que já está consolidado tecnicamente, já vai sair lá na hora. E na hora que você for para o palco para cantar, curte a música, porque as pessoas vão curtir com você. Né? Então, se eu estou com aquela cara que eu não estou gostando da técnica, provavelmente as pessoas vão gostar. Eu fico imaginando aqui, eu estava falando aí desses cantores sertanejos, principalmente, quando eles jogam o refrão bem alto, e no show ao vivo, com esse papo de agora é com vocês, ele não canta. Já pensou se na hora daquele agudo tão esperado da sua música, você fala, agora é com vocês. Olha, às vezes isso é até bom, viu? Tem hora que ia ajudar. Mas, como é que faz para ter essa segurança? Quando você sabe que vai dar aquele agudo, você fala, puxa vida, e vai estender bastante, você fala, puxa vida, eu não posso ondular, tem que ser... Não dá uma segurança. Depois de uma certa... Já com certa experiência, você vai na certeza. Porque o tiro tem que ser certeiro, né? Tem que ser certeiro. Você só tem uma chance de acertar quando você executa a música ao vivo, né? Executar a música ao vivo, você tem que estar ciente que coisas podem acontecer. Né? Eu conheço pessoas que já me contaram, cantores, amigos meus, que engoliu uma mosca na hora que estava cantando. Então, coisas acontecem, e aí? Né? Engoliu e continuou cantando. Então, graças a Deus não foi comigo, mas poderia ser, né? E aí? Olha, é igual o programa do Glória, que um amigo meu... eu, não, na verdade, um amigo. Mas assim, poderia ser, né? E assim, eu já cantei em condições adversas, que é difícil de você lidar. Então, tudo aquilo que está ao redor pode te prejudicar. Você né? canta em igreja também? Canta em igreja também. Mas e aí? Em qualquer igreja? Chamou, você vai? Para executar música erudita ou sendo membro da igreja? Não, para ir cantar música erudita. Por exemplo, eu falei para você de aquele Aleluia, como é que é aquele Aleluia que você falou que está popularizado aí? Que é do Leonard Cohen? Como é que é? I heard there was a secret chord that David played and to please the Lord. Esse comecinho, né? E o refrão, Aleluia, 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 Aleluia. Então, você pega uma canção dessa aí, ela é um hino. É um hino. É o tipo de canção que encaixa em qualquer igreja. Né? Então, o texto não é cristão. Então, você pode ser chamado para cantar. E Sim. não tem problema. O texto, na verdade, então, assim, pensando na igreja, se for num contexto evangelístico, né, aí ele não caberia porque o texto não é cristão. Mas em outros ambientes, por exemplo, em casamentos, se pede muito. A famosa Ave Maria, você faz? Muito. Então, mas aí só pede Ave Maria, não preciso dizer, eu não preciso perguntar em qual igreja você canta Ave Maria, que só pode ser na católica. Agora, aí você canta em igreja, você faz casamento, e aí? São teatros, são recitais, são peças, onde mais você se apresenta? Você vai concertos... Normalmente não são shows abertos, né? São coisas mais restritas. Tem de tudo um pouco, né? Depende um pouco. Por exemplo, eu tenho um coral e orquestra, né? Aqui no Vale, que eu dirijo. Quantos integrantes? A gente faz desde formações pequenas, porque aí a pessoa que contrata, que escolhe, né? Desde trios a formações com coral de 20 vozes e orquestra com 15 músicos, às vezes até um pouquinho maior, um pouquinho menor, a pessoa adapta ao tamanho que ela quer, né? E a gente faz bastante evento a partir desse grupo. E
nesse grupo a gente executa repertórios variados. Aí, por exemplo, como eu falei assim, eu canto bastante Ave Maria, eu canto bastante nesse grupo. Né? No grupo Sinfonia a gente faz, por exemplo, cerimônias ou tanto de casamento como eventos corporativos. Aí às vezes as pessoas pedem de acordo com o tipo de celebração que eles estão fazendo. Né? Não só o público católico, digamos assim, né? Não só quem é católico, mas às vezes casamentos ecumênicos, as pessoas gostam da melodia, porque é uma peça erudita. Né? Então, para alguns é uma oração, né, para quem crê, e para quem é evangélico ou para quem não segue alguma religião, né, desse cunho cristão, gosta da música em si, né? Porque, por exemplo, tem a Ave Maria de Gounod, tem a Ave Maria de Schubert, a Ave Maria de Caccini, então... A de Gounod é mais... a de Gounod, ela é uma das mais pedidas, né? Ela é bem conhecida, Gounod fez a melodia, mas o acompanhamento é de Bach. E aí é até engraçado, porque Bach foi protestante. Olha que coisa. Então, assim, todo o acompanhamento que tem aquela introdução bonita, arpejada, é de um movimento de Bach, uma peça do Bach. Bacana. A gente vai para o intervalo, você segue de música e, na sequência, a gente segue conversando com Vânia Nascimento. Vamos lá. Escura
fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi, ignoro sia magia o realtà. Se tu fossi nei miei cuori per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbraccio forte a te e petto a petto noi respiriamo insieme. Protagonista del tuo amor, non so se sia magia o realtà. Se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me, che mi innamorai da quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente amore. Da quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente amore. Sua Excelência, o artista, aqui no palco com Vânia Nascimento. Ô, Vânia, o que eu perguntei, se você respondeu, eu não lembro, vou perguntar de novo, eu vou insistir. O que você ouve no seu dia a dia? Eu perguntei, você acabou não respondendo. O que você põe para ouvir de música no seu cotidiano? Inicialmente, sobra pouco tempo para a gente ouvir. Aí. Porque a gente estuda muito, né? E acaba ouvindo muito do que está estudando, né? Mas ouvir é fundamental para abrir o ouvido para outras coisas. Como eu dou aula, eu acabo ouvindo de tudo. Absolutamente tudo. Porque os alunos pedem, né? Então tem alunos que é do canto lírico também, tem outros que são da música popular. E às vezes da música popular, que é uma área que eu já estudei menos, né? Eu estudei música brasileira erudita, né? E às vezes eles vêm com coisas bem diferentes. Então a gente pesquisa sobre, vê o que vai fazer, como que vai trabalhar, e dentro da técnica, né? Então a gente acaba ouvindo coisas diferentes também, né? E a gente também atua na igreja, né? Eu sou da Igreja Batista, então a gente também ouve bastante repertório de lá para conseguir trabalhar com o pessoal. Eu cuido do coral lá, a gente também tem o Ministério de Louvor. Então acaba que eu ouço bastante as coisas do trabalho, né? Do que a gente trabalha. E aí nos momentos vagos, assim, tudo que a gente vai ouvindo que é bom para o ouvido, vai colocando no repertório. O Villa-Lobos é uma referência para a gente? Sim. Segue sendo? Segue sendo. Villa-Lobos é questionável para alguns, né? Porque ele teve uma formação muito forte na França e tem muitas pessoas que amam e tem outras pessoas que odeiam, né? Mas para mim, como cantora, como musicista, eu gosto muito. Acho que as peças que são para canto, né, são muito vocais. Isso é uma coisa que tem que considerar bastante. Tem bastante repertório para canto que é difícil de cantar, não difícil pela dificuldade, mas porque não foi escrito para o canto, né? Poderia ser melhor. E para as coisas que o Villa-Lobos escreve, né, que escreveu no caso, são bem vocais. São além boas dele, de cantar. quem mais? No repertório erudito brasileiro, Cláudio Santoro. Tem peças muito boas também, né? Além de Carlos Gomes, tem vários outros, que tem coisas boas para o canto. Falando no âmbito mundial, né, de compositores antigos... O que nós temos? O que você destacaria do Carlos Gomes?
Olha, tem de peça? Sim. Tem uma peça muito bonita que ela é simples, na verdade. Tem outro compositor também, Valdemar Henrique, coisas muito boas. Tem uma peça chamada Acalanto da Rosa, ela é muito bonita, recomendo a todos só ouvir. Geralmente, quando os alunos começam a estudar canto lírico, eles passam por essa peça, né, dependendo do tipo vocal. E ela agrega muito. Traz muito conhecimento assim, do canto lírico. É muito difícil para a gente cantar música erudita brasileira, porque a gente associa muito à música popular. Então, você vê os alunos começando a estudar, geralmente cantam muito bem uma peça italiana, uma peça em francês, em alemão. A hora que vai passar para o canto, passar para alguma música erudita brasileira, tem muita dificuldade em cantar. Você falou de classificação vocal, qual é a sua? A minha, eu sou soprano. Quem que você apontaria como o maior tenor brasileiro? Tenor brasileiro, atualmente... Olha, difícil. Tem muitos tenores bons. Tem muitos tenores bons. Não consigo pontuar um nome para você. Tem vários bons, mas eu não... Então, de 10, aponta um. Não me lembro de algum, assim, que realmente me destacou para eu falar. A maior soprano brasileira. Soprano brasileira? Olha, tem muitas boas. Tem uma que eu gosto muito... Deixa eu lembrar o nome dela, mas ela estava em cartaz, até no musical ela faz muita coisa erudita também. E eu gosto muito dela na interpretação. A voz é incrível, mas eu gosto muito na interpretação. Não estou conseguindo lembrar o nome dela agora. Então, você percebe, nós não temos... Se eu perguntar para você hoje quem é o melhor cantor sertanejo do Brasil, o pessoal pode cada um indicar um. Você percebeu como é que é a dificuldade? Que às vezes, mesmo você que é do meio, às vezes não consegue lembrar. Isso às vezes é falta de espaço na mídia, para que as pessoas apareçam mais. Que nós temos muitos talentos, por exemplo, a Vânia é um talento. Né? É um talento, não só, e ela está se mostrando, não só, por isso que eu perguntei se ela dava aula, não só cantando, como você percebe o grau de comunicabilidade dela, como ela fala fácil, explica fácil, gostoso de ouvir. Não tem nada de complicado, é falta de espaço. A TV Cultura tem alguns programas muito interessantes e abre para isso. Né? Se você me permite colocar, eu acho assim, o que acontece é que na música erudita acaba sendo exibido muito para um público só. Um segmento só. Né? Um segmento só. E assim, questão dos nomes, pontuar nomes, assim, eu tenho uma dificuldade natural de guardar os nomes. Não, né? mas que não são na verdade, não são conhecidos mesmo, né? Não, você conheceria até porque você está no meio, mas aposto que mesmo que você citasse, a pessoa em casa não ia saber quem é. Não saberia, Então, a não ser que acompanhe a música erudita. Então, né? Agora, eu te digo uma coisa, eu acho que seria bacana se as fundações culturais, se os departamentos de cultura levassem um pouco mais da música erudita, da música clássica para a periferia. Eu citei um dia desse aqui, no samba, o Benito de Paula, que eu sempre no rádio, eu o chamei de o maestro do samba. Porque no finalzinho da década de 60, quando estava no auge os grandes grupos de samba, originais do samba, etc. e tal, foi esse período em que ele, através da sua arte, o morro, que era a voz, o samba, que era a voz do morro, dos morros cariocas, né? Ele tirou, de repente, essa imagem do samba dos morros cariocas para os grandes teatros. Da mesma forma, poderia fazer o contraponto, levar um pouco da música clássica para a periferia, para que as pessoas pudessem conhecer melhor, ter mais intimidade com a música e quebrar essa barreira de que a música clássica, a música erudita é só para uma elite. Eu acho que já quebrou um pouco esse paradigma, assim, né? Que você tem que ser desse jeito. Por exemplo, até a questão do próprio aplauso, né? Eu acho que se mantém essa ainda tradição, sei lá, no Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio, né? Por exemplo, eu já fiz ópera e outros concertos, e até concerto de música sacra, que também se aplaude ao fim. Que as pessoas aplaudiram no meio, porque gostaram, né? E assim, em locais aqui em São José, locais no Vale, até em outras cidades também, fora do estado, eu acho que está mudando um pouco. E tem muitos projetos que levam a música clássica, né, a música erudita, para outros locais que não comumente se ouve, né? Tem uma grande dificuldade que é o lugar para se executar. O cachê do músico erudito também é maior?
O Depende cachê do trabalho. Depende mais do trabalho. Porque né? é um material, é um profissional mais raro de se encontrar no mercado, então é mais valorizado, não? Olha, depende um pouco. Às vezes, dependendo do tipo de trabalho, você pode estipular algum valor. Tem outros que o pessoal já valoriza naturalmente, tem outros que não tanto, né? Apesar de parecer que tem poucas pessoas, mas tem muitas. Tem muitas pessoas da área de música, da música erudita, do canto lírico, né? E tem sido cada vez mais expressivo. Você tá bem cotada no mercado, não? Olha, graças a Deus. É porque tem muitos quando eu trabalhos. perguntei de alguém para entrevistar nessa área, um monte de dedos apontaram ela. Que bom, fico feliz. Obrigada para quem apontou. E acertaram. Que bom. Então, eu acho interessante, eu citei agora o caso da música erudita na periferia, porque existem alguns rótulos no Brasil que são difíceis de tirar. Por exemplo, homem não pode fazer balé. Você não consegue imaginar um cara da periferia, você vai falar, vai virar jogador de futebol. Aí você fala assim, não, mas aquele rapaz ali, ele não quer ser jogador de futebol, ele quer ser bailarino. Pronto, desmoronou tudo. Fica cômico, né? É verdade? Olhar algo assim. Então, mas é uma coisa natural. Não É uma coisa natural. De repente ali sai um grande bailarino, conquista o mercado internacional e vai contra todos os... Como tem casos, né? Então mas aqui nós temos esse rótulo. Mas se você me permite, Ferreira, eu acho que o problema vai muito além, né? É lógico que assim, tanto eu como meu marido, como eu tenho um projeto com uma amiga também, cantora lírica também, ela atualmente mora em BH, Liliane Maciel, e a gente já fez o nosso projeto de música erudita em vários locais, entre eles asilos, locais da periferia, que as pessoas realmente se impressionaram. E várias pessoas falaram, nossa, que é isso? Eu nunca ouvi ninguém cantando assim, porque nem sabia o que era canto lírico, nunca ouvi uma ópera, nada. Mas eu acho que está muito relacionado também com a nossa educação. Então, a arte tem que ser inserida de verdade nas escolas. Então, qual que é a diferença quando você vai para um país fora, né, ou você tem contato com o estrangeiro e você fala que você é cantor lírico, a pessoa te trata diferente como quando você fala como brasileiro. Né? Eu já ouvi muitas vezes, tenho certeza que todos os músicos já ouviram. Você trabalha com o quê? Só com música? Deixa eu te falar, né, nos anos 70, e eu me lembro disso, você fala hoje, você cria uma polêmica. Eu me lembro que na época, eu não sei, mas quando eu era garoto, anos 70, hein? Eu tinha aula de religião e não tinha problema nenhum. Tinha aula de religião. Tinha aula de educação sexual na escola e não tinha problema nenhum. E tinha aula de música. Eu não sei por que não tem mais. Né? É lógico que não é por isso que todo mundo vai sair cantor, mas você acaba descobrindo, né? Dando oportunidade. Né? Exatamente. E a música, ela traz muitos benefícios. Além do auditivo, né, para a gente conseguir apreciar coisas de um nível musical mais elevado, digamos assim, também a questão do intelecto. A música, tem tantos estudos científicos que mostram que a música desenvolve tanto o intelecto, né? Ajuda na memória, tanto para as pessoas que estão doentes, como estão com algum problema, né? Questão de doenças, como para crianças. No nosso decorrer da vida mesmo, eu cheguei a me formar antes de estudar, já estudava música, mas não tinha seguido para o caminho do canto lírico ainda, né? Não tinha me definido, mas já estudava música. Eu cheguei a me formar em computação. Um dos livros de programação que eu tinha pegado, logo no começo, dava dicas para você ser um bom programador, para ter um bom raciocínio lógico. O primeiro item era estude música, aprenda um instrumento. Né? Então, assim, ajuda na memorização, ajuda no raciocínio lógico, então traz tantos benefícios que a gente deveria ter. E a questão da música erudita, por exemplo, por que ficou elitizada, por que não sei... Tem tantos motivos que levam a isso, as pessoas não conseguem apreciar o Você me fez lembrar um professor daqui da cidade de Jacareí, ele é professor de matemática, e ele criou um projeto na cidade que movimenta a cidade e estimula os próprios alunos dele. Ele criou uma competição municipal de cubo mágico, para poder estimular a lógica e o raciocínio, e isso acaba facilitando na hora da aula. Né? Com certeza. Parece uma brincadeira. Parece que você está perdendo tempo, mas na verdade está contribuindo para outra atividade. Bom, você em casa acompanhou aí o Eduardo no violão, e ele vai estar de novo nesse encerramento, né?
E ele está com você na orquestra? Ele toca também, no grupo Na Sinfonia. orquestra. Ele toca também. A área dele é guitarra, ele é guitarrista, é violonista, é compositor e professor de música também. Só isso, né? Só isso. O que eu não te perguntei que eu poderia ter te perguntado? Olha, eu acho que você fez todas as perguntas fundamentais. Eu recomendo todas as pessoas que busquem mais sobre a música, não só a música erudita, todas as vertentes da música, todas as vertentes da arte. É muito bom, faz muito bem, com certeza vai agregar a sua profissão ao que você faz da vida. A arte desperta muitos sentimentos. Eu li recentemente, até comentei com o Eduardo, né? O Eduardo, meu esposo, e eu comentei com ele que eu vi uma frase, né, de um escritor e compositor, e ele falava dessa questão, que você estude 3 ou 4 horas no máximo por dia, não estude mais que isso. Aproveita para você fazer outras coisas, para você ler, para você conhecer outras coisas, para você amar alguém, para você viver outras situações, para você conhecer lugares, porque isso vai te trazer muitas experiências também, né? Então, para você ser um artista completo, vai muito além do seu estudo. A música erudita exige muito, tem que estudar muito mesmo, mas vai muito além. Todo o seu conhecimento de vida, você como pessoa, vai levar tudo aquilo para o palco. E é aquilo que você vai passar para as pessoas. As pessoas querem ver mais do que o seu estudo, né? O seu estudo é consequência de um som bom, digamos assim. Mas as pessoas querem ver a arte, ver o artista que você é. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, Ferreira. E a gente volta com outras atrações, com mais gente bacana, gente que faz a música, faz o sucesso, seja na literatura, seja no teatro. A gente vai estar sempre recebendo aqui, em Sua Excelência, o artista. Tchau. Sailors all this time, true as it can be, bury ever friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, but a little scared, neither one prepared, beauty and the beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just I'm sure, as the sun will rise. Sailors all this time, turn us all this song, bitter and sweet and strange, finding you can't change, learning you were wrong, certain as the sun,